Muito bom dia, nação rubro-negra, começando mais um vídeo aqui no canal Wagner Rovap. Nessa quarta-feira, dia de jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro, jogo contra o Botafogo, hoje 15 de julho, às 21h30, no Rio de Janeiro, Engenhão. Jogo complicadíssimo, mas é o futebol brasileiro, a vida do Vitória daqui pra frente. Cada jogo vai ser uma verdadeira final. E no jogo de hoje vamos enfrentar o Botafogo lá no Engenhão, tá bom? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas situações, algumas notícias e também a provável escalação do Vitória. Vitória que tem dois desfalques importantíssimos, eu vou trazer para você nesse vídeo, tá bom? Mas antes, por favor, não custa nada, é inteiramente grátis, só vai apoiar o canal. Se inscreva no canal, deixa o like de graça e ativa o sino de notificações para receber os vídeos que vamos postar futuramente, tá bom? Vamos lá. A provável escalação do Vitória é essa aqui, ó. Vitória que tem o desfalque de Lucas Alter, que é o jogador do Botafogo, tá emprestado no Vitória, então pelaquela cláusula, né, de empréstimo, não pode enfrentar o time que detém os direitos. E se o Vitória quiser usar o Lucas Alter, a Vitória tem que pagar R$1 milhão, e isso não vai acontecer, né? A gente sabe a situação da Vitória. Enfim, o Baralhas também não vai poder jogar porque tomou o terceiro cartão amarelo, então perdemos duas peças importantes. Por coincidência, ultimamente tem sido os nossos dois melhores jogadores, assim, né? Infelizmente. E é de um setor que o Vitória foi muito bem, apesar de ter perdido no jogo passado contra o Internacional. Foi um setor que se comportou muito bem, que foi o setor defensivo. Mas é isso, o futebol tem dessas coisas, então o Vitória muito provavelmente vai a campo com Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu, né? Edu que teve o seu contrato renovado a semana passada, se eu não me engano, o Zé Marcos e o Maicon Jesus, que jogou até relativamente bem no jogo passado, apesar de ter participado ali, né, ter saído mal ali no gol do Internacional. Se vocês lembrarem bem, a jogada do gol do Internacional começou numa saída de bola errada do Vitória, e quem saiu mal foi o lateral esquerdo, apesar de ter feito um bom jogo, mas enfim. Com a ausência do Baralhas, muito provavelmente quem vai ocupar aquele setor ali será o Ricardo Hiller, muito contestado, mas é o que temos para hoje, infelizmente. Seguido de William Oliveira e Ronald. E o trio de ataque, Mateuzinho, muito provavelmente, quando tiver com o Vitória com a bola, deve ocupar ali aquele setor da ponta direita, fazendo ali o extremo pela direita. E quando o Vitória tiver sem a bola, muito provavelmente ele vai fazer aquela linha de 4 ali no meio campo, ajudando na marcação, né? Então, o trio de ataque será Mateuzinho, Lucas Braga e Renato Kaiser. Muito provavelmente será esse time que entre ali de titular contra o Botafogo no jogo de hoje, tá bom? Vou falar aqui rapidinho sobre a questão do Felipe Cardoso, aquele jogador que veio foi um dos destaques, né, do Campeonato Baiano. O Vitória trouxe ele como uma aposta, mas o nosso grande Thiago Carpini não dava muitas oportunidades e muito provavelmente o destino dele será Portugal, o Portimonense. Essa foi a notícia que surgiu há pouco aí, tá bom? Olha só, o Fábio Mota, falar agora sobre a questão da possível chegada de contratações no Vitória ainda essa semana ou na semana passada. Na coletiva de anúncio da demissão do Thiago Carpini, o Fábio Mota tinha dito que nas próximas horas ou naquela semana o Vitória iria anunciar a contratação de 2 jogadores estrangeiros, né? E esse anúncio não aconteceu. Aí gera aquela situação. Como o Thiago Carpini foi demitido e a chegada do Fábio Carille, muito provavelmente, não tem nenhuma informação, né? Obviamente aqui não é uma informação, mas é um feeling, né? Uma questão de análise. Muito provavelmente esse anúncio não foi feito pela chegada de um novo técnico, né? Vai chegar um novo técnico e o novo técnico vai avaliar
se aquele jogador que tava ali para ser anunciado, que tava ali sendo analisado a contratação, se o treinador gostou, se tá de acordo, porque não adianta o clube também contratar, sendo que o treinador não gostou, não tá de acordo. Então, muito provavelmente, essa contratação que o Fábio Mota disse que iria acontecer naquela semana, no caso na semana passada, não aconteceu ainda. Muito provavelmente o diretor de futebol, junto com a diretoria, o presidente Fábio Mota, esperou o Fábio Carille chegar, né, apresentar os jogadores, né, que estava ali para ser contratado, a lista de provável contratação. E até porque o Fábio Carille precisava também daquele tempo, pelo menos uma semana, para poder conhecer os jogadores que estão aí. Tem jogadores que estão no elenco, mas nem joga. Tem ali inúmeros exemplos. Então, muito provavelmente é isso. Mas a notícia não, né? A maioria dos portais que acompanham o Vitória, que noticiam coisas do Vitória, não conta que ainda essa semana o Vitória deve anunciar 2 jogadores e 2 jogadores estrangeiros, um lateral, um meia ou um atacante. Algumas pessoas estão falando sobre a questão de serem 3 jogadores, porém, em um desses 3, a negociação está mais complicada, está mais difícil, não pela questão de que o jogador não queira vir, mas pela questão burocrática, né? Questão de rescisão do clube que o jogador está, questão de documentação, essas questões, tá bom? Então, acredita-se que será anunciado ainda essa semana 2 atletas e o terceiro fique um pouco mais adiante, daqui a mais uma semana, 2 semanas, ainda não se sabe. A verdade é que ninguém sabe quem são esses jogadores, né? Ninguém sabe de fato quem são esses jogadores. Se especularam aí alguns nomes, pelo que eu pude apurar em alguns portais, em algumas fontes que eu busco, é que os nomes que estão sendo ventilados aí nos últimos dias, nas últimas semanas, não são esses nomes, né? São nomes que são poucos conhecidos. Vitória, obviamente, não tem condições de estar trazendo nome muito badalado e tal, mas vamos ver aí, né? Tem essa questão do jogador panamenho lá do Universidade Católica de Quito, do Equador. Esse nome também tem sido ventilado muito forte no Barradão, mas a verdade é que ninguém sabe quem são os jogadores. O Vitória está muito fechado e eu concordo com isso, né? No início do ano, desde o ano passado, na verdade, né? As possíveis contratações do Vitória têm vazado muito e isso tem atrapalhado muito as negociações do Vitória. Esse ano mesmo foi um festival de nomes vazados, um festival de nomes que estavam quase fechados e que não aconteceu, não foi concretizada a negociação, mas tem alguns nomes aí que tem sido especulado, né? Eu vi gente falar aí do próprio Vargas, que saiu do Nacional, rescindiu seu contrato com o Nacional do Uruguai, né? Que foi um atleta que o Vitória fez proposta, estava praticamente fechado, mas o jogador optou por voltar ao Uruguai, se eu não me engano, né? Ele tá no Uruguai, é isso. Voltar não, né? Defender o Uruguai, que ele é chileno. Se eu não me engano, ele nunca jogou no Uruguai, no Nacional do Uruguai. Então é isso, pessoal. A verdade é que o Vitória tá muito fechado, o Vitória não tá deixando vazar nada e eu acho muito bom isso. Isso era uma das coisas que eu vinha batendo, né? Aqui no canal sobre essas questões desses nomes vazados, né? Muito produtor muita gente que produz conteúdo tendo acesso a informações muito sigilosas, e isso vinha atrapalhando muito, tá bom? Mas o vídeo de hoje é esse, o vídeo dessa manhã é essa. Peço por favor que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, hype esse vídeo para chegar em mais pessoas, tá bom? E ativa o sino de notificações para poder receber os próximos vídeos. Se inscreva aí, não custa nada, é inteiramente grátis, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. E vamos buscar esses 3 pontos aí fora de casa. Jogo dificílimo, né? Mas tudo é possível, tá bom? Forte abraço, fica com Deus.